E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e vamos começar o nosso Domingo Queer, que para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, eu expliquei isso lá no meu Instagram, @MelkyRodriguesOficial, que a partir de agora, nossos domingos, teremos reviews semanais de Quiz as Folk, por isso que eu chamei de Domingo Queer. Comecei na semana passada, que eu comentei, fiz as primeiras impressões desses primeiros episódios, e agora a gente está aqui retornando para comentar dos episódios 3 e 4. Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, galera, depois dessa tragédia que aconteceu ali na Boate Babylon, podemos perceber que todo mundo ali, todos os afetados, eles ainda estão muito traumatizados por tudo que aconteceu, certo? Então, direto tá tendo essa vigília organizada pelo bichinho lá, que eu já até esqueci o nome, que ele é tão insuportável que, enfim. Então, eles direto estão indo nessas vigílias, muitas dessas vigílias são beneficentes, né? Eles arrecadam dinheiro justamente para aquelas pessoas que sofreram todo esse mal, né? Tudo isso que aconteceu. E a gente vê que a relação entre o Brody e o Noah tá meio perrengue, eu posso dizer assim, justamente pelo fato de que o Noah não contou para o Brody que depois que o Brody foi embora, ele tava ficando com o Dedius. Então, a morte do Dedius abalou ele de uma forma muito grande, e não apenas pelo fato do Dedius ter morrido, mas pelo sentimento de culpa, porque ele estava ficando com o Dedius e ele morreu e não contou isso pro Brody, certo? Dentro dessas vigílias aí que o doidinho lá tá fazendo, ele até fez uma que ia presentear um carro zero para todas as famílias dos envolvidos, né, do pessoal que faleceu e tal, e o Brody, juntamente com a Ruth, totalmente, obviamente, reprovando todas essas atitudes. E também a gente vê que o Mingus, ele também tá um pouco afetado, por mais que nesses dois primeiros episódios a gente foi apresentado assim um Mingus muito mais empoderado, muito mais forte, muito mais decidido, apesar de ser um menor de idade, aqui a gente vê que ele tá entregando os pontos. Então ele até chega a falar pra mãe dele que eu desisti de ser drag, eu doei todas as minhas coisas, as minhas roupas, meus acessórios, e ele até participa de uma equipe de apoio ali, né? Mas ele ainda tá muito abalado assim com tudo que tá acontecendo, e acho que das pessoas, dos envolvidos, nesse atual momento onde a gente chegou, nesse terceiro episódio que é onde eu tô comentando, ele tá sendo o que não tá conseguindo lidar com toda essa situação ainda. Mas não só ele, né? Como eu falei, todos os outros personagens, principalmente o próprio Brody, também tá sofrendo, e o Noah também. Então a gente percebe que o Noah, ele direto, às vezes sonha com o Dedius, ele vê vídeos antigos do Dedius e tem toda aquela nostalgia. Então o Brody, ele sugere, né, fazer uma festa totalmente diferente dessas vigílias e tal, porque eles já estão cansados dessas vigílias chatas, de toda hora tá remoendo a ferida, né, tá relembrando das coisas ruins que eles passaram. Então o Brody, juntamente com o Marvin e a galera ali, tiveram a ideia de fazer o Ghost Fag, né? Que seria uma festa para todos os gays dali, daquela região. E ele até perguntou para o Noah se poderia fazer essa festa ali na casa dele, que era o local essencial. O Noah, a princípio, ele meio que recusou, porque ele não se sentia preparado ainda. Ele ainda estava muito abalado com tudo que aconteceu, mas depois ele acabou pensando melhor, conversou com o Brody, falou, não, você pode fazer aqui na minha casa mesmo, que essa festa seria uma última homenagem ao Dedius, porque, segundo eles, o Dedius ia gostar muito de ter uma festa como essa se ele tivesse vivo. Aí, uma coisa muito interessante é que, ainda sobre esse trauma, quando eles estão ali organizando, fazendo todos os preparativos para a festa, tá todo mundo ali conversando de boa, e eles ouvem um barulho de tiroteio, só que, na verdade, não era tiroteio, era apenas uns fogos que os moleques estavam estourando ali em frente da casa do Noah. E, cara, quando eles ouviram o barulho, eles rapidamente foram pro chão, porque eles estão tão assim, tão traumatizados com tudo isso que aconteceu. Então, quando eles saem lá fora para ver o que de fato aconteceu, tem lá, pincharam lá na parede, morram suas bichas, alguma coisa assim. E nisso o Brody, ele acaba tendo uma crise de pânico. Então, depois do ocorrido, o Brody passou a ter constantemente essas crises do pânico
ele assim, fica se tremendo, fica surtando do nada, e ele fala pro pessoal, vocês não estão sentindo esse cheiro de pólvora? Eu tô sentindo e tá em toda parte. Então ele sai dali correndo, ele fica completamente desnorteado, até que chega em um ponto, numa parede, ele para, respira um pouco, ele arranca os cartazes lá do pessoal da vigília e essas coisas, e ele começa a pregar os cartazes da festa. Então ele se recupera, pelo menos por alto, e retorna para casa. Então chega o momento da festa, né, a primeira noite, né, do Ghost Flag. Rola de tudo, né, obviamente, vai rolar de tudo nessa festa. E tem um momento que o Noah, ele vê alguns dos convidados ali na escada com a urna das cinzas do Dédios. E ele fica muito pé da vida e chama a atenção do Brody na frente de todo mundo. Tudo isso não tem nada a ver com o Dédios ou sobre mim, é sempre sobre você, porque você é um egoísta, só pensa em si mesmo. E o Brody, ele fica, obviamente, super chateado, né, com toda essa situação. O Noah volta pro quarto. O Brody sai dali, vai respirar um pouco pra espairecer tudo isso que tá acontecendo. Então o Julian vai até o quarto do Noah pra ver o que aconteceu, pra saber como que ele tá. O Noah tá muito, muito abalado. Então o Julian vai tentar consolar ele e o Dédios acaba dando um beijo nele. Então o Julian fica completamente chocado porque não estava esperando essa atitude e também porque ele tecnicamente ainda é o namorado do irmão dele, certo? Então o Noah, aliás, o Julian ficou meio que chocado, resolveu sair dali, e nisso que despertou algo no Noah, certo? Até então eles tinham trocado alguns olhares assim, mas nada muito sério, só que nesse momento virou a chavinha, eu posso dizer assim, virou a chavinha do sentimento que se o Noah tinha dúvidas, agora eu posso dizer que ele tinha certeza. Aí depois da festa, o Brody acaba fazendo as pazes com o Noah, acaba dando tudo certo. Aí depois eles pensam que tá na hora deles seguir em frente, certo? Todo mundo ali, porque todo mundo sofreu, né? Todo mundo passou por um problema muito sério. Então eles decidem ir no local e jogaram as cinzas do Dédios, porque assim, não só o Dédios pôde descansar, mas eles também puderam libertar a si mesmos dessa carga, desse peso que estava sobre as costas deles. Porque enquanto eles estavam pensando só nisso, só na morte do Dédios, em tudo que estava acontecendo, eles não iriam seguir em frente. No quarto episódio, a gente vê que o Julian, ele tá cheirando a cueca do Noah, e o Noah entra no quarto na hora e ele fica assim, tipo, beleza, ok. Ele não fala nada, mas o Julian fica muito envergonhado, porque é o jeito do Julian mesmo. E depois disso eles decidem organizar uma outra festa, o Ghost Flag, mas essa voltada para os gays deficientes, que tem algum tipo de deficiência. O Marvin, como ele é o gay do núcleo principal ali que tem essa deficiência, ele que tecnicamente estava liderando, então tem até um cara que é o Ali, se eu não me engano, que ele contrata e meio que virou o peguete dele, mas tipo assim, primeiro ele deixou bem claro que ele seria apenas um profissional do sexo, então tecnicamente ele estava trabalhando pro Marvin. Aí tem a questão da Ruth e da Che, né, que depois que tiveram os bebês, elas estão com uma relação meio capenga e por aí vai. Então elas decidem, pelo menos a Che organizou, delas saírem pra jantar, né, fora e tal. Só que não tinha ninguém pra ficar com os bebês. A princípio a mãe do Brody queria ficar, só que ela mandou mensagem dizendo que não podia. Então a Ruth ligou pro Brody pra ele tomar conta dos bebês enquanto as duas saem pra jantar. E o Brody, obviamente, não tem nenhum jeito pra ser pai, certo? E, nossa, ele tentando fazer que as crianças durmam, ele tirando selfie com as crianças para ver se elas paravam de chorar, tentando colocar elas para dormir, uma loucura, ele completamente desastrado. Lá na festa, já tinha começado e tudo, a gente vê que o Noah e o Julian, eles estão trocando olhares ali, o Julian tá ali num bar, enquanto o Noah tá ali como um gogo boy, e eles direto estão trocando olhares e tal. Tem uma hora que até o Marvin chega
no Noah e fala: Noah, era pra você estar se requebrando, né? O que tanto você olha naquele bar? E ele percebe que ele tava dando umas olhadas pro Julian. Aí ele: nossa, sério isso? Você e o Julian, vocês estão ficando? Ele: não é nada disso. Aí nisso veio um cara que é surdo e se aproximou do Julian. E quando ele se aproximou do Julian, obviamente, né, o Julian ficou com um sorriso de orelha a orelha, porque é um homem muito bonito, muito charmoso, chegou pra ele e falou que: eu gostei de você, vamos sair, vamos dar uma volta, né? Vamos sair por aí pra dar uma volta. Ele digitava, né, no celular, claro, né, o Julian não sabia linguagem de sinais, então ele digitava no celular e falava pra ele. E os dois saíram, realmente, os dois saíram pra dar uma volta, conversaram um pouco, tem uma cena assim que eles estão ali no banco da praça conversando, e eu gostei muito dessa interação desses dois, entendeu? Eu tava até já shippando já, sério. E eu achei muito bonita toda essa interação que eles estavam tendo. Então ele decidiu levar o Julian pra casa dele. E o Julian, ele ainda tava muito tímido, né? Tava muito tímido, tipo: não, olha, eu não posso, entendeu? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Só que depois ele acaba mudando de ideia e ele acaba entrando na casa do cara e os dois ficam. Enquanto tá rolando a festa, teve uma outra cena assim que eu achei muito interessante. Por mais que essa série ela tenha muitas cenas assim, eu poderia dizer sensuais, pronto. A série ela tem sim muitas cenas sensuais, porque ela trata disso, o contexto dela é sobre a sexualidade como um todo. Mas uma cena assim que eu achei muito interessante, até bonita, e principalmente o sentido dela, foi a cena entre o Ali e o Marvin. Eu até pensei no início que iria ser um babaca com o Marvin, certo? Que ele só estava ali pelo dinheiro. E ele começa a tratar o Marvin de uma outra forma, como nenhum outro cara tinha ficado com ele antes. E até o Marvin disse que: cara, isso é muito novo pra mim, eu nunca fui tratado dessa forma. E o Ali começa a fazer com que o Marvin se sinta tocado, amado por completo. Então tem até um momento que ele toca assim nas pernas dele e fala: nossa, é a primeira vez que eu tô tocando nas suas pernas, tá tudo bem? E o Marvin fala: não, tá tudo bem. Então, cara, foi uma cena assim tão sensível. Aí você pode me perguntar: nossa, mas foi uma cena de sexo, como isso pode ser sensível? Mas, cara, foi, porque foi diferente, principalmente pra ele, pro Marvin, por ele ser um deficiente, que ele não tem as pernas, ele tem as pernas amputadas. E a forma como o Ali foi com ele foi de um jeito foi com muita ternura, ele foi muito gentil com ele. Ele se sentiu completamente amado nesse momento, apesar de que na cabeça dele, ele é apenas um profissional do sexo, um ficante, e é isso, entendeu? Ele não queria uma conexão, ele não queria ter uma ligação, e eles tiveram. É tanto que ele até quis pagar uma grana alta pro Ali, tipo: ó, toma isso daqui e tal, eu sei, a gente teve uma conexão, mas tô fazendo a minha parte. E ele tinha pegado esse dinheiro justamente da doação, né, dos coisas. E eu gostei muito que na hora que o Marvin sai, o Ali pega o dinheiro e devolve lá pro cofre. Então, tipo assim, já caiu, graças a Deus, a minha teoria por terra de que ele não era um babaca aproveitador. E por falar em babaca aproveitador, aí é que tá a questão. Justamente quem eu estava shippando, que era o Julian, e esse cara, acho que é o Léo, o nome dele, o Liu. Esse cara, na verdade, ele foi contratado pelo Brody. Depois que eles terminam ali de fazer suas relações e tal, chega uma mensagem, uma notificação no celular do Liu. O Julian vê e tá lá: pagamento, missão, Julian. Então, ele saca, né? Peraí, o meu irmão pagou você? O Liu pega e escreve: você não sabia? Tipo, no consentimento dele, ele sabia, né, que ele tava ali só pra realmente eles saírem e transarem. Aí o Julian ficou super chateado, obviamente, né, não julgo. Ele ficou super chateado, saiu dali no meio da noite mesmo, voltou pra casa, a festa já tinha acabado, e nisso houve vários outros rolês que o Brody precisou ir até na festa pra entregar as chaves pra não sei quem. Ele levou os bebês, deixou os bebês ali em cima no balanço sexual, foi uma loucura. Nisso o Brody já tinha voltado pra casa. O Julian foi bem assim, bem severo com ele, que ele perguntou: e aí, como é que foi com o Liu e tal?
Aí ele, qual é o seu problema? Quem te dá o direito de fazer isso, isso e tal? E nisso, já que o Julian ficou puto da vida mesmo, ele foi lá no quarto do Noah, não falou nada e os dois ficaram. Só tacou o beijo nele e eles ficaram mesmo. E eu confesso, gente, que esse chip eu já não aprovo. Eu não gosto de Julian e Noah, eu prefiro o Noah e o Brody, mas tudo bem, né, fazer o quê? Aí depois de tudo isso, o Mingus aparece lá naquela sala dos espelhos, o Brody tá lá sozinho, o Mingus aparece lá, os dois conversam um pouco e eles acabam ficando. Então, galera, é basicamente isso. Esses 2 episódios eu gostei bastante. É basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo domingo, nos nossos Domingos Queer, pra gente comentar dessa série maravilhosa que é Queer as Folk. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.